amiguinhos, vocês estão bom? Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco de como tem estado a vida nesses 6 meses de Portugal. O que mudou, o que me surpreendeu, o que me decepcionou, enfim, vim compartilhar com vocês como estão as coisas por aqui. Na verdade, faz até um pouquinho mais de 6 meses, eu tô aqui desde fevereiro, então tem quase 8 meses aí. E quero compartilhar com vocês algumas impressões, coisas que eu ouvi a falar e tirei as minhas próprias conclusões, enfim. E antes de começar, já vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, que isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Bora pro vídeo. Bom, uma das coisas que eu via as pessoas falando que tinha dificuldade em se adaptar aqui era a alimentação. Eu e o meu esposo não tivemos dificuldade nenhuma com adaptação com alimentação. A gente hoje aqui come as mesmas coisas que a gente comia no Brasil, então arroz, feijão, salada, carne de frango, de porco, de vaca, as mesmas coisas, gente. Tudo a gente encontra aqui em todos os mercados. A única coisa que a gente encontra em um mercado específico é o requeijão, igual do Brasil, que a gente só encontra no Intermarché. Mas assim, né, não é uma coisa essencial que tá todos os dias na nossa mesa. Então a gente não sente falta de nada, assim, do dia a dia. Às vezes uma coisa ou outra dá uma vontade, mas sempre tem um mercado brasileiro, tem um mercado que tem a prateleira lá de brasileiros, então vai ter uma paçoca, uma farofa ioki, alguma coisa assim. Tapioca da terrinha você encontra nos mercados e enfim. Pão francês tem alguns parecidos. Um colega que trabalha em padaria falou que não é igual, porque o tipo de massa é diferente, por mais parecido que seja. Mas pra mim não fez falta também, a gente comia bastante pão de forma, então... E aqui tem vários tipos de pãezinhos que substituem o pão francês pra mim. Então também não sinto falta. Já ouvi pessoas falando que o sabor da carne é diferente aqui, que o sabor do sal é diferente, e assim, eu não percebi nada disso, o Paulo também não. A única coisa que eu percebi aqui foi que os temperos, eles são mais fracos. Eu não uso, tipo, Sazon, esses temperos mais industrializados, eu compro aqueles matinhos ressecados lá, de salsinha, manjericão, essas coisas. Então, não sei se por não ser a base de sal... eu sinto que eles são fraquinhos, você tem que colocar um monte para dar sabor na comida. Mas de resto, não achei que a carne tem um sabor diferente ou alguma coisa assim. Não. Um outro tópico a se falar é que eu percebi que aqui a marca branca é muito valorizada. Para quem não sabe o que é a marca branca, é a marca dos produtos do mercado. Por exemplo, tem o sabão em pó Omo e tem o sabão em pó Carrefour. Então, o Carrefour seria a marca branca, é a marca do mercado. Aqui todos os mercados têm uma linha muito grande de produtos marca branca. Então, assim, você acha do produto de limpeza ao produto de higiene, arroz, feijão, tudo marca branca. Quando nós chegamos aqui, como a gente já tinha pesquisado muito, há muito tempo a gente acompanhava e via que as pessoas realmente consumiam marca branca, a gente chegou já indo direto nelas, porque o valor é muito mais em conta. Então, hoje a gente consome arroz, feijão, queijo, leite, pães, tudo de marca branca, tudo da marca do mercado. Algumas coisas a gente prefere de um mercado, outras coisas de outro. Por exemplo, o arroz. Eu gosto muito do Lidl. O do Continente também é bom. O do Pingo Doce eu já não gosto tanto, porque eu acho ele meio quebradiço. Mas assim, no Brasil eu só consumia o arroz Camil, ou Tio João, ou Prato Fino. Não comprava de outro porque eu achava que quebrava e empapava. Aqui eu compro o do Lidl, que é barato, é a marca do mercado, e ele fica super soltinho, ele não quebra, é ótimo. Uma coisa que eu não faço aqui, mas é porque eu não fui atrás de comprar a panela de pressão, é o feijão. Então a gente acaba consumindo feijão em lata, eu cozinho ele de novo, né, tempero e tudo mais, mas não é uma coisa que a gente consome todo dia, a gente acabou diminuindo o nosso consumo de feijão aqui. Mas tem também os pacotinhos e tem panela de pressão aqui. Esse rolê de que não tem panela de pressão na Europa, não sei de onde o pessoal tirou isso. Tem sim, tá? Outra coisa, se você não come carne vermelha no Brasil todos os dias por causa do preço, isso não vai mudar aqui, tá? A carne vermelha é mais cara, sim. Uma coisa que me surpreendeu, o peixe é mais caro aqui. Eu imaginava que como eles consomem muito peixe, que peixe seria muito barato.
Não é. É lógico que assim, você vai comprar um salmão, ele é mais barato do que custa um salmão no Brasil. Um bacalhau é mais barato do que custa um bacalhau no Brasil. Mas ainda não é a opção mais barata de proteína pro dia a dia. Então aqui se consome muito carne de porco e aí tem também coelho. Gente, dá muita agonia no mercado. O coelho esticadinho, assim, ó, eles vendendo um saquinho, ele... Ai, dá dó. E aí a carne vermelha é sim mais cara. Não tô dizendo que é exorbitante, não dá pra consumir. Sim, dá pra consumir, mas não é uma coisa que a gente come todos os dias. O preço dela é mais alto. Outra coisa sobre compras aqui que acaba que no mercado a gente percebe mais é eles valorizam cada centavo, assim. Então, se a sua compra deu R$ 49,99, eles vão te devolver 1 centavo. Então aqui a gente tem potinho com moedinha de 1 centavo aqui, porque vai juntando e acaba que a gente não fica repassando pra frente, vai juntando aquele monte de moedinha de 1 centavo. Aí vira e mexe, eu vou lá no Pingo Doce e pego um pastel de nata, que são 39 centavos. E aí eu levo as 39 moedinhas lá pra despachar elas. A mulher do caixa deve me odiar. O Paulo foi comprar uma calça e aí ele pagou em dinheiro. E aí o troco era de 1 centavo. Aí ele falou, não precisa do troco. Aí o rapaz, não, eu não posso ficar. Ele fez questão, ele entregou, ele não deixou ficar o troco, assim. Então, 1 centavo. Mas por quê? Porque aqui você consegue comprar coisas com centavos. Eu, assim, no Brasil, acho que você não compra uma bala com centavos. Aqui você compra pão, você compra leite, enfim, dá pra comprar coisas com centavos aqui. Agora, mudando um pouco de tópico, vamos falar sobre lazer. Eu e o Paulo não somos pessoas de balada, de barzinho, essas coisas. Então, eu vou falar sobre a nossa experiência. Mas o que eu posso começar dizendo é uma cidade pequenininha e quando eu digo agitada, é agitada num sentido bom, tá, gente? Não é agitado de estresse, não. Sempre tá tendo algum evento. Quando a gente chegou aqui, a gente viu que tinha um calendário ali em alguns pontos da cidade, então tem o Leiria Sob Rodas, o Leiria Medieval, a Feira de Maio. Então, eu não vou lembrar de todos agora. No verão tem os eventos nas praias aqui ao redor, tem show, tem muita coisa que acontece da organização da própria cidade. Tem as corridas que acontecem pra quem gosta, tem um grupo que parece que toda quarta-feira eles saem à noite aí pra correr, e aí tem as corridas oficiais também, enfim. Depois, se eu lembrar, eu coloco aqui o calendário do que foi do ano se eu encontrar, pra vocês verem todos os eventos que tiveram no ano até agora e o que vai ter ainda. Mas são eventos organizados pelo próprio município, então isso já faz com que pelo menos uma vez por mês tenha alguma coisa diferente acontecendo na cidade. Sobre restaurantes e bares. Tem muitas opções, principalmente aqui no centro histórico, que é onde eu tô, tem muitos bares com esplanadas, os restaurantes, os cafés, então ficam ali as mesas para fora, tem as opções de mesa lá dentro também. Tem indiano, tem brasileiro, tem comida típica portuguesa, tem hambúrguer, tem pizza, enfim, tem buffet, tem muitas opções. E aí, para todos os gostos, assim, tem um vegetariano também, então tem muita coisa aberta, assim, que a galera se junta pra beber, pra conversar, isso tem bastante, então não precisa se preocupar. Eu já vi que tem 2 baladas também, pra quem gosta, né, então tem o teatro, que inclusive tem algumas atrações brasileiras, já veio a Bruna Luiz, vai ter Afonso Padilha. Teve uma peça da Vera Holtz, então tem algumas coisas interessantes. Pra quem tem criança, tem circo agora que tá rolando na cidade. E fora isso, tem os lugares por perto para conhecer. Então tem Castelo de Leiria, Castelo de Pombal, Castelo de Porto de Mós, Mosteiro da Batalha. Isso é tudo aqui muito pertinho. Tô falando de coisa assim de 20, 30 minutos de distância, sabe? Dá pra ir de Uber, de carro e etc. Praias, eu tô olhando pra cá porque eu tô com uma colinha aqui pra lembrar de alguns pontos, tá? Praias, tem muitas opções de praias, eu já fui em algumas. Tem a de São Pedro de Moel, tem a do Buraco, não sei das quantas, que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui pra vocês fotos de como são esses lugares e vou deixar também os cards de vlogs de quando eu fui lá conhecer, então assistam os vídeos, isso é tudo muito perto.
Acho que a praia mais longe que eu fui foi a de Peniche, que ficou a 2 horas de distância daqui, porque aí já é uma outra cidade mais longe mesmo. Puxando o gancho... Ah, não, peraí, puxando o gancho ainda não. Faltou falar do shopping. Tem o shopping aqui de Leiria. Isso é importante porque cidades ao redor não tem, então aqui em Leiria tem o shopping. E tem um segundo shopping também que eu ainda não fui, que é onde fica o Cinema City, que é um cinema que tem buffet, que o pessoal fala bastante dele, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Mas então tem o shopping comum, que é o que tem bastante lojas e tem o cinema, e tem esse outro shopping que tem menos lojas, mas o foco dele é o Cinema City. Do lazer para o transporte. Eu e o Paulo, a gente anda de carro ou de Uber aqui. A gente não costuma usar os ônibus que tem dentro da cidade. Eu sei que tem o Mobilis, tem os pontos de ônibus aqui, mas assim, o meu comparativo é São Paulo. Você sai de casa para qualquer ponto de ônibus, vai ter ônibus para qualquer lugar a qualquer hora. Não é assim aqui, não dá para contar com isso. Eu sei que tem gente que pega ônibus para ir para faculdade, porque eu já vi o pessoal de traje, né, de universitário, enfim. Mas eu nunca usei, então eu não posso falar com propriedade. Eu sei que tem, mas não sei até que ponto dá para depender dele para a vida, assim, para o dia a dia. Mas em contrapartida, o lado bom é que aqui o Uber fica muito barato. Todos os lugares que eu vou aqui, assim, quando eu digo todos, é a grande maioria, tá, gente? Se eu vou para mercado, para shopping, para hospital, tudo fica R$3,50, porque é a taxa mínima, né? Isso quando a Uber não tá em promoção, e aí eu pago até menos, pago R$2,70, R$2,80 por uma viagem daqui para ali, sabe? Então a gente acaba usando muito Uber, e eu ando muito a pé também aqui, porque eu odeio fazer exercícios. Então eu vou para os lugares a pé, que pelo menos eu me mexo um pouco. Mas é tudo muito perto. É sempre bom lembrar que eu estou no centro de Leiria. Se você mora em bairros mais afastados ou está pretendendo vir para bairros mais afastados, talvez isso não seja a sua realidade. Então, pesquise. Você acha que vai morar no bairro X? Coloca ali do bairro X até o centro da cidade, até um shopping, até um mercado, até um hospital, para você ter uma noção aí do seu gasto de Uber, de transporte, enfim. Um outro ponto é falar sobre segurança. Foi um dos grandes fatores da gente ter mudado para Portugal, foi a questão da segurança. Eu vivia na zona leste de São Paulo. Quem é de lá sabe do que eu tô falando, não precisa de grandes detalhes. Pra quem não é de lá, não é um lugar que a gente se sentia seguro. A gente tava sempre ouvindo falar que fulano foi assaltado, o carro de tal pessoa foi roubado. Então, assim, a gente não ficava em paz. É lógico que é Deus quem nos guarda e nada acontece sem a permissão dele, mas eu acho que o que cabe a nós fazer para nos protegermos, a gente tem que fazer também. O Paulo trabalhava como Uber, ele não se sentia tranquilo, quando ia trabalhar com o carro também tinha medo, quando trabalhava fora do carro ser roubado. Eu fui assaltada na porta da minha casa. Dificilmente você conhecia uma pessoa no seu círculo social que nunca tivesse sido assaltada, sabe? Então, foi um dos fatores da gente ter vindo pra cá. Aqui, eu me sinto segura, consigo andar com o celular na rua, se eu tô num lugar que eu preciso aprender o caminho, dá pra você pôr um GPS e ir com o GPS olhando no celular. Enfim, você não ouve falar que fulano foi assaltado na esquina a todo momento, sabe? Não é um fator aqui. E você vê nos jornais que quando acontece alguma coisa é sempre um grande evento, assim, coisas que acontecem o tempo todo. Tipo, teve uma pessoa esses dias aí, deram um tiro lá em Lisboa. E, gente, assim, notícia no país, teve tiro na barbearia em Lisboa, e meu Deus, e nanana, tiro do boteco do fulano lá em São Paulo, é isso que a gente buscava, de viver num lugar mais tranquilo, onde a violência não seja normalizada. Eu ainda tenho alguns reflexos de quando eu morava em São Paulo, então às vezes passo uma moto eu ainda me assusto, porque quando eu fui assaltada foi pelo famigerado 2 caras numa moto. Então às vezes eu ainda assusto com moto, quando alguém se aproxima eu fico mais assim, quando o carro para no farol, tendo a esconder o celular assim no banco, né? Mas não tava bom andando
o tempo todo em estado de alerta, né? Dar uma relaxada de vez em quando é bom. Minha casa, a porta é direto na rua, isso é muito estranho. No Brasil você sempre tem um quintal, um portão, uma portaria, né? Dificilmente a porta é assim direto pra rua, isso é uma coisa que eu ainda estranho. Mas aqui é muito comum, você vê nas ruas de centro assim, é sempre a portinha pra rua, é um lugar tranquilo para se viver. Todos esses fatores externos, eles trazem resultados internos pra gente, né? Então eu acho que eu, como pessoa, já posso dizer que algumas coisas mudaram em mim. Quando eu tenho um problema, ok, eu tenho um problema e a gente vai resolver. E antes eu tinha um problema e eu preciso resolver esse problema, preciso resolver esse problema e, sabe, tudo me deixava muito pilhada, muito afetada, muito estressada. Aqui eu acho que eu tenho levado a vida num ritmo mais devagar, porque aqui o tempo é mais valorizado. Então, tem silêncio, tem calma. Quando você sai para resolver uma coisa, normalmente você consegue resolver essa coisa. Então, os momentos de estresse, os dias estressantes, eles são minoria aqui. Eu não vou dizer que eles não existem. É óbvio que tem dia que você vai na mel resolver uma coisa e não consegue resolver. Mas os dias de estresse são minoria, sabe? Os tempos de esperas em filas são menores. Eu acho que esse ritmo, assim, dessa vida mais tranquila, de não ter aquela correria, de vai resolver qualquer coisa, são 2 horas de distância, isso tudo me transformou numa pessoa mais calma. E isso é um ponto muito positivo. Eu sempre fui muito agitada, muito estressada. Sair, pegar ônibus por 2 horas para ir para o trabalho, isso sempre foi uma coisa que me afetava demais. Era sempre uma exaustão, era sempre uma falta de tempo. Então, uma outra coisa sobre o tempo, eu acho que as estruturas das casas aqui, acho que o fato de ser tudo meio vedado, assim, acaba ajudando a não sujar tanto dentro de casa. Enfim, o fato de não ter quintal, aí você deixa o sapato ali fora. Tem algumas coisas que eu não sei explicar direito. Talvez num vídeo de tour pela casa isso fique mais claro. Mas eu gasto menos energia cuidando da casa. Isso tanto quando eu morava no Tenho Um, obviamente, porque era pequenininho, mas mesmo assim, era tudo mais fácil de limpar, sabe? E assim, eu acho que aqui fica mais fácil de manter as casas. As 2 casas que a gente morou até agora são casas novinhas, então é mais fácil de manter limpo e organizado. Uma coisa que eu falei pra vocês no vídeo do tour pelo apartamento. Aqui, por a gente ter vindo morar num lugar menor, a gente tem menos coisas, então a gente gasta menos tempo organizando e limpando. E acho que, não vou dizer vida minimalista, porque não é isso, mas você ter o que você precisa para viver te ajuda a ter uma vida mais organizada. Então, hoje eu gasto menos tempo, menos energia. É lógico, gente, que tem fatores externos, né? Não tô dizendo, você vai vir para Portugal e sua vida vai ser mais tranquila, você não vai gastar tempo limpando a casa, é hipocrisia. Porque não, eu moro numa casa que é novinha, é reformada, então é muito fácil de limpar. O condomínio tem a zeladora que ela passa uma vez por semana em todas as casas e ela dá uma limpada também. Então é óbvio que tem fatores externos que ajudam e que não vai ser a realidade de todo mundo que vier pra cá. Mas sobre a minha experiência, eu posso dizer que eu tenho muito mais tempo. Mesmo se não viesse a zeladora, eu ainda teria muito mais tempo, porque as casas são mais fáceis de manter limpo aqui. Pelo menos essas casas que são reformadas, né? Eu nunca morei numa casa antiga aqui. E aí alguns pontos mais soltos, assim, algumas percepções. As pessoas falam, o português é ignorante, não sei o quê. Mentira, não é, tá? Gente ignorante tem em todo lugar. As nossas experiências positivas com as pessoas são maioria aqui. Os portugueses são muito solícitos. Você pede uma informação num comércio, a pessoa sai de dentro da loja, vai com você até ali na esquina e, enfim, pessoas muito solícitas. Inclusive, falando em pessoas solícitas, eu vou contar um caos aqui pra vocês sobre uma portuguesa que, nossa, a gente pediu a Deus pra abençoar a vida dela, porque ela foi maravilhosa com a gente, assim. Nós estávamos em Peniche e aí pegamos o Uber pra rodoviária. Só que tinham 2 pontos que se pegava o ônibus lá, de Peniche pra Leiria. Então a gente foi parar no lugar errado. E como as coisas são perto, a gente saiu meio que faltando pouco tempo.
Aconteceu que chegamos lá, o motorista falou, não é aqui, é lá no não sei aonde, e se vocês não correrem não vai dar tempo. A gente falou, ferrou, né? Aí o motorista falou, vai por aqui. Aí beleza. A senhora que tava no ponto de ônibus falou assim, vocês estão indo pra tal lugar? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês um caminho mais rápido. Gente, ela saiu do ponto de ônibus, ela andou com a gente uns 5, 7 minutos assim, correndo pra ajudar a gente a chegar. Ela levou a gente pelo caminho mais curto pra rodoviária. Ela parou o que ela tava fazendo, ela tava no ponto de ônibus, sei lá o que ela ia fazer, se ela ia pra casa, se ela ia pro mercado. Ela acompanhou a gente pelo caminho mais rápido, ela foi andando super rápido pra ajudar a gente a não perder o ônibus. E assim, não foi o primeiro caso de gentileza que algum português ajudou a gente. Então essa galera que sai espalhando aí, ai, porque o português, piriri, pororó. Aí depois a gente acha ruim que o povo fala, porque o brasileiro sabe sambar e tem um macaco de estimação, sabe? É a mesma coisa. Então, não deem ouvidos. A gente já encontrou português chato pra caramba, assim como a maioria até hoje foram pessoas muito solícitas e muito gentis. Outros pontos soltos. Aqui a gente percebe que eles são pessoas muito econômicas. Você ouve eles falando assim, veio o senhor da manutenção, por exemplo. A gente fala, como que a gente faz para aumentar a temperatura do boiler de água? Porque eu quero água mais quente. Aí ele vai, ensina e fala, mas vamos deixar aqui, porque não precisa mais que isso aqui. Aí a gente vê que eles fazem questão dos centavos, como eu já falei pra vocês. Eles não desperdiçam coisas, sabe? A gente vê que eles são econômicos, assim, na questão de energia, de água. Pelas conversas deles e pelos comentários, a gente sempre percebe que eles são pessoas que valorizam o dinheiro, eles valorizam o tempo. Aqui quando são cafés ou restaurantes mais específicos, assim, por exemplo, uma hamburgueria que tem ali embaixo, eles abrem na hora do almoço e na hora do jantar, eles não ficam o dia inteiro aberto. É óbvio que tem as opções que ficam o dia inteiro aberto, mas acredito eu, aí isso é uma opinião minha, tá? É um achismo, que esses restaurantes sejam tipo assim, um extra que a pessoa tem, sabe? E aí ela só abre ali nos horários que realmente vão as pessoas e fecha nos outros horários. Porque pra que você vai ficar o dia inteiro lá aberto, sendo que não tem movimento, sabe? Então, eu acho que eles valorizam muito tempo e eles valorizam o dinheiro. Bom, gente, então é isso. Falei pra caramba. Eu espero que esse vídeo ajude você que esteja pesquisando sobre a vida aqui, ou você que só tem curiosidade de saber como é viver em outro lugar. Talvez no vídeo de um ano tudo isso mude. Se tiver outros tópicos que vocês tenham curiosidade, que vocês queiram saber, deixa aqui nos comentários. Se você é português e tem alguma opinião diferente da minha, conta aqui pra gente nos comentários também. A ideia aqui é a gente trocar conhecimento, eu tô trocando as minhas percepções. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, de deixar um like. Me segue no Instagram, lá vocês vão ver mais em tempo real essas viagens que eu mostrei aqui pra vocês. E é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!